circulando em Belo Horizonte nesta quinta-feira, 16 de julho de 2026. Nós estamos aqui em frente à Casa de Apoio que atende aos pacientes, as pessoas que fazem tratamento fora de formiga, para conhecer de perto a verdadeira realidade desta casa. Pode ser, pode ser, pode ser, pode ser. Hoje, 16 de julho, quinta-feira, nós estamos em Belo Horizonte, na Casa de Apoio. Do meu lado, eu sou a Luísa, representante da empresa, terceirizada pela Prefeitura. A Paula Couto, que é a secretária de Desenvolvimento Humano, o Ender Oliveira, secretário de Saúde, e o Diogo, que é psicólogo, né, Diogo? Eu sou fiscal da Casa de Apoio. Uhum. O motivo de estarmos aqui hoje é tirar umas dúvidas sobre o que está acontecendo, conversas, notificações, tirar uma dúvida, deixar em branco com transparência, que é o nosso objetivo. E, primeiramente, eu vou conversar com o Ender, secretário de Saúde. Ender, tem umas informações relacionadas até a ação de despejo da casa. Isso procede? Então, primeiro tem que explicar como é que eu vim parar aqui, né? Porque é a primeira vez, né? Inclusive deixar claro que o nosso encontro aqui não foi combinado. Claro, com certeza. Mas é sempre muito bom. Primeiro, um bom dia para o pessoal do Circulando. Muito obrigado, Sandro, mais uma vez com a gente. Então, o projeto Casa de Apoio, ele envolve duas secretarias. O Desenvolvimento Humano e a Saúde. O Desenvolvimento Humano cuida da parte administrativa, porque a licitação tudo acontece pela secretaria. Só que a parte operacional está na saúde. E aí, dessa vez, né, acho que é o conhecimento de todos, nós tivemos essas questões de despejo do aluguel, de atraso do aluguel, mas também teve muita informação de insalubridade, de questões de comida, de questão de gato, questão de paciente falando que, trazendo a informação que estava limpando a casa, não sei o quê, e outras informações. Então, por isso que, dessa vez, a gente fez essa parceria de uma visita aqui conjunta, né? E que já deu para ver que realmente temos muita coisa que precisamos conversar sobre a rotina da Casa de Apoio, além do despejo, né? Então, judicialmente falando, né, o nosso representante aqui realmente teve uns problemas com o aluguel, tá? Ele, em dezembro do ano passado, teve um problema significativo de saúde e realmente houve um descontrole do repasse financeiro dele, da empresa dele, para o dono do imóvel, né? Que os advogados da parte do Sr. William, os advogados da parte aqui do proprietário da casa estão conversando e não há nenhum direcionamento assim de, olha, vai acontecer o despejo, pode acontecer, né? Então isso é verídico sim, devido aos atrasos de aluguéis. Foi feita essa ação, né? Teve essa ação judicial, não foi? Perfeito. Daria o prazo já para despejo ou ela foi só uma notificação? Posso fazer? Posso explicar? Peço até licença para explicar. Sandro, Circulando, muito obrigada. As pessoas que nos assistem, né? Uma oportunidade muito importante para a gente poder falar sobre a situação. O que acontece é que, desde que o Sr. William teve a situação dele de saúde, e com isso acarretou outras questões que são pessoais, que aí fica a critério do Sr. William explicar também, se for do interesse dele. Mas, diante disso, tem esse atraso. E aí ele tenta uma negociação no primeiro momento, porém, por escolha e também por direito, os proprietários decidem entrar para essa ação. Então, existe sim essa ação, foi feito um acordo por algum motivo, né, que é de uma questão particular, do Sr. William não conseguiu cumprir com o acordo, e hoje tramita, ainda não tem essa decisão até 10 e pouquinho da manhã, onde o advogado Sr. William fez contato comigo, ainda não saiu alguma determinação de qual vai ser a decisão que o juiz tomará. A princípio não existe despejo, ordem de despejo, tá? O juiz ele pode ter diversas decisões relacionadas a essa situação, e como é um serviço essencial, o juiz ele toma uma decisão de uma forma que ele não cause prejuízo também para os pacientes, não vai causar prejuízo para os proprietários do imóvel, claro, né? Mas eles tomam esse cuidado principalmente pelo tipo de serviço que a Casa de Apoio presta.
Tá? Então, só para explicar direitinho. Uhum. Existe a ação, mas ainda não existe uma determinação judicial. Está em julgado. Certo. Sr. William, prazer conhecê-lo. Como a Paula disse, o Enzo teve um problema de saúde, né, recente, né? Conversei, fiquei um tempo meio parado, mas assim, hoje a situação de tudo isso é um câncer minha. A feitura não estava normal, não tem nada atrasado, e aconteceu, eu estou negociando, entendeu? Só que o proprietário, que é o advogado, que é filho do proprietário, ele antecipou as coisas que não tinha necessidade, que o juiz não decidiu nada. Né? Então, assim, a gente está esperando decidir para dar continuidade. Mas a minha principal preocupação no teu momento é manter o serviço. O serviço nunca parou, entendeu? Alimentação, transporte, a estadia dos pacientes. No momento nenhum a porta tem fechada. E desde quando e qual foi o tempo de ficar sem pagar esse aluguel? Foi de janeiro para frente, né? Até hoje, então. Eu tinha negociado em maio, negociei em maio, conversei com ele antes, e o juiz tinha que colocar, na mão do juiz, ele decidir uma coisa ou outra. Qual que é o acordo da empresa, né, que o senhor representa com os proprietários? Tempo, prazo, Não, tem um prazo para pagar, agora o juiz vai homologar agora e determinar se eu tenho que pagar o valor total ou pagar parcelado, como foi acordado antes, entendeu? Mas está na mão do juiz. Ô Ender e Paulo, a prefeitura estava ciente dessa situação, desse atraso? A gente tomou ciência, eu tomei ciência, segunda-feira à noite, quando o Flaviano Costa fez contato comigo e me avisou que tinha alguma irregularidade. E aí ele me perguntou se a prefeitura estava devendo aluguel. Confirmei de imediato com a contabilidade, isso era pouco mais de 8, 9 horas da noite, a gente não devia nada em relação à empresa. E eu expliquei para ele que a questão do aluguel é de responsabilidade da SEAP, que é a empresa que o Sr. William é proprietário. E aí, como era muito tarde, eu não consegui conversar com o Sr. William. E aí eu fui ter confirmação de algumas informações na quarta-feira, que foi ontem de manhã, quando eu consigo falar com o Sr. William e também o próprio Flaviano nos encaminha algumas documentações que ele teve acesso, que a gente não tinha conseguido ter acesso. Completar? Porque você começou a conversar para Paulo, foi a negociação que eu tinha feito com eles, que foi para homologar, entendeu? Então, assim, quando aconteceu o problema, eu não achei que tinha necessidade de relatar, porque, embora eu esteja errado, estava sob controle. Porque minha preocupação, volto a dizer, era manter a casa aberta e o atendimento de acordo com o contrato. Porque a intenção foi sempre pagar e resolver o problema. Agora se pagou de um jeito, a gente não. A pergunta para o Sr. William, para a Paula e também para o Ender. Essa situação, não há um acompanhamento para ver essa situação, para ver se está tudo em ordem, como aconteceu, né? Se a prefeitura, parece que a prefeitura não sabia, como você falou, né? Ficou sabendo segunda-feira. Se estivesse acompanhando e vendo essa situação, não chegaria nesse ponto de tanto transtorno. Isso não é normal ou a prefeitura falhou nessa parte? O fiscal de contrato, na lei de licitação, tem a previsão do trabalho do fiscal de contrato. O fiscal de contrato, ele vai analisar muitas vezes as certidões, se ela está negativa ou se ela está positiva. Nessas situações, a SEAP ela não tem, até a data que a gente sempre faz esse acompanhamento, não tinha nada de positivo. Vou até explicar, porque às vezes a gente escuta positivo achando que é bom, mas é certidões negativas de débito. Se ela está positiva, quer dizer que a empresa tem algum débito, tá? E na lei de licitação vai falar que prefeituras, que o Estado, que o município, o governo federal, ela é solidária na questão trabalhista. Então, nesses débitos relacionados água, energia, internet, telefonia, aluguel, as prefeituras, o ente federado, ele não é corresponsável, ele não é solidário. Então, o que se observa é essa questão da certidão, além do acompanhamento. Alimentação, o que está regido no contrato, o que rege o contrato. Alimentação, então ela tem que ser de qualidade. Se eu tenho um paciente de saúde, não pode ser uma alimentação sem
Sem acompanhamento do nutricionista. sem um acompanhamento, com muito sódio. Então, a gente tem que ter essas observações. Eu, por exemplo, tenho intolerância à lactose. Eu tenho que comunicar em qualquer serviço que eu tenho essa intolerância, porque o meu grau é grave. Enfim, e aí a gente tem que ter esse cuidado. Está limpa, casa está higienizada. Lá consta a questão de roupa de cama. Então, as roupas de cama sempre limpinhas. A gente até diz, né, na hora da marcação, a gente tem, às vezes, o travesseiro que a gente gosta mais, a cobertinha que a gente gosta mais. Se o paciente quiser trazer, ele pode. Mas tem tudo isso aqui. Então, isso tudo, o que rege o contrato e essa questão documental, o próprio fiscal de contrato, que é o Diogo, por exemplo, faz esse acompanhamento. E aí, outro ponto que é importante. Se existisse alguma impossibilidade, por exemplo, em questão de débitos, a Prefeitura de Formiga, por exemplo, não poderia pagar. Se tivesse lá em alguma certidão de débito positiva, não poderia ser feito pagamento, porque a empresa tem que estar regularizada. Então, como em relação ao que rege o contrato e até mesmo nessa questão documental, tudo em dia. Se nós não fomos, a Prefeitura de Formiga, ela não foi citada nesse processo. Então, não teria como a gente ter ciência. Então, a gente só tomou ciência mesmo nessa segunda-feira, uma vez que o Floriano teve essa informação e nos repassou. Mas como é que chegou essa informação até ele e não chegou até a Prefeitura? Não sei, não. Sr. William, você acha que vai ter condições de negociar com o proprietário ou pode acontecer de ter que sair desse lugar e ir para outro? Não, condições com ele tem condições sim, entendeu? Vai ter que decidir lá e assim que decidir não ver o pagamento. Agora, se ele não quiser ficar na casa é outra coisa. É um direito dele, né? Mas tem que cancelar a empresa com ele, vai negociar assim. E o senhor tem condições de fazer esse... Sim. Uma pergunta, se quiser responder, não tem problema. Qual que é o valor do aluguel aqui da casa? Em torno dá todo 8.500. 8.500. O repasse com a empresa, você pode me falar? 21.400. 21%. Todos os contratos, todas as informações de o prefeitura portal da transparência. são né? Para que a gente possa ficar mais transparente ainda, isso, né? Mas só para dizer que o próprio cidadão, se tiver Mas- interesse, a gente tem no portal da transparência. Mas cabe ressaltar também, essa pessoa pergunta, ela tem duas notações. Porque, por exemplo, claro que tem um aprendizado aqui também, né? Então, se caso a gente não estava olhando adequadamente o contexto geral do funcionamento da agora, a gente tem que pegar os aprendizados que nós estamos tendo aqui e, a partir de agora, também fazer as mudanças necessárias. No sinal. Né? Com certeza. E aí, que está envolvendo duas secretarias. Agora, uma coisa importante é o seguinte, essa casa de apoio aqui, seja em qualquer gestão, se tratando do SUS, ela sempre tem que continuar existindo. A gente não pode ficar sem isso aqui. Né? Seja nesta casa que nós estamos conhecendo, vocês estão conhecendo, eu já conheço aqui já tem algum tempo, desde 2023, que teve uma possibilidade, na época que meu irmão fez o transplante, que ele poderia ter ficado aqui, mas depois as coisas tomaram outro rumo. Mas aqui esse mês, nós estamos no dia 15? 16. Já passaram por aqui 130 pacientes de Formiga e seus acompanhantes. Em Né? torno de mensal, quantas pessoas passam por aqui, mais ou A menos? média que tem passado é 300 pessoas. Isso porque eu gostei desse número quando os números bateram hoje, porque nós aumentamos muito as consultas especializadas e cirurgias em Belo Horizonte e melhoramos o transporte. Então, a van sai 3 horas da manhã. Então, inclusive, o paciente nosso que está aqui, a consulta, ele chegou às 6h30 da manhã, mas a consulta é só às 13 horas. Então, ele está ali. Tá ali descansando. Está ali descansando. É pelo menos para esperar com mais qualidade, né? Porque você ficar no hospital, essa temporalidade. Né? E os acompanhamentos também, porque toda a marcação e encaminhamento para cá, Sandra, ele vai via Secretaria de Saúde. Deu para perceber que a gente pode melhorar algumas coisas, criar novos critérios. Tem alguns casos também que a gente verificou, porque, por exemplo, tem paciente que tem que ir com acompanhante, certo? Então, nós já mandamos para a BH mais de 2.000 pacientes, deu 2.224 exatamente, só que 1.050, além disso, é acompanhante. E aí deu para a gente verificar aqui que tem acompanhante que deixa o paciente aqui e vai fazer outras coisas. Né? Então tem algumas situações também que a gente tem que ver ali os dois lados do funcionamento da casa.
Como aqui agora oferece o transporte na alta, Tem um carro da Tem um prefeitura Uber. para... não, tem o Uber da casa Ah, e tem o nosso carro que fica aqui, né? Então hoje nós temos... levar as pessoas no né, hospital? né? Isso, hospital. Mas aqui também tem a possibilidade do Uber. Então, você tem uma consulta 8 horas da manhã. Aí 9 horas você está liberado. Mas o carro da prefeitura, a van, vai estar Precisa longe. ficar... Às vezes ela está em outro lado da cidade. Faz um contato aqui, o Uber te busca, traz para cá. Esse Uber, quem arca com ele é a prefeitura? A empresa. A empresa. Está dentro do contrato. Tá. E também nessas situações lá, o Wender, o Diogo, Paula, o William, falaram também sobre a parte de higiene da casa, a parte de cozinha, que isso aí foi dito para o veículo de comunicação da Informiga, né? Chegou a informação até eles que as próprias pessoas que estavam vindo para cá estavam sendo necessárias ir para a cozinha preparar a sua refeição. Isso é verdade? Isso procede? Não procede. Agora eu quero te fazer uma pergunta, Sandro. Certo. Você marcou para vir aqui? Não. Sandro, eu quero que você seja o mais transparente possível. Nós dois não nos conhecemos direito. Acho que hoje foi o primeiro momento que eu tive para conversar com você um pouquinho mais. Você andou aqui. Se essa casa fosse suja, daria para a hora que você chegasse, tá tão limpo assim? Não, eu já conheço a casa, inclusive desde antes dela ter sido alugada, né? Eu trabalhei na gestão do Eugênio, a primeira gestão. Então, quando ele foi alugar a casa, eu estive com ele aqui. E participei do processo de da inauguração. Inclusive a placa, né, como coordenador de comunicação da época, eu fui responsável para o texto da placa, a foto do Cajuru, né, do Cajuru, e inclusive o cerimonial e o mestre de cerimônia para a inauguração. Então foi uma coisa muito exigida e solicitada na cidade para que isso acontecesse. Foi difícil acontecer, né? Não sei se foi vontade e tal, mas aconteceu em 2017. Então, assim, eu vinha para cá para fazer as visitas, né, pela prefeitura e sempre a gente passava por aqui. E sempre acompanhamos o bom atendimento, a limpeza. Eu não sei se está aqui ainda, até a televisão que era lá da comunicação, que veio para cá, que fica na sala ali, não estive ali ainda. A parte da escadaria que tem aqui na frente, eu lembro que na época eu fui atrás do secretário de obras, que é o Zé Ronaldo, ele fez uma rampinha ali para cadeirante, para pessoa que tivesse dificuldade. Então, assim, eu tenho uma imagem boa da casa desde quando antes de vir para cá hoje. Então, eu saberia responder se ela teve alguma mudança para pior. Até agora, eu tenho que ser transparente, tenho que ser justo, né, e correto nessa parte. Eu não vi nada de irregular até então, não. E, assim, está tudo muito limpo. Estava tudo muito limpo, inclusive a parte de fora lá, conversei um pouco com a Fabiana, né, sobre o que está acontecendo e tal. Ela até me disse, assim, desculpe, ela podia estar aqui, se você não tivesse, ela poderia falar também. Ela me disse que Formiga é uma cidade de umas mais complicadas relacionada a essa questão de reclamações. Entendeu? Assim, você tem outras casas, né, outras cidades, né, que você atende. Isso procede? Está havendo um desconforto? Olha, a questão é o seguinte, porque antigamente, por exemplo, hoje a paciente não serve a comida mais. A família aqui, ela serve para o pessoal. Como é que é? Não entendi. Antigamente, a própria pessoa servia comida, o paciente. Sim, ela ia lá Hoje eu não deixo. Entendeu? Quem serve a comida é a Fabiana. Todo mundo. Que possa repetir. Muitos estão reclamando isso até hoje. Que não tem essa. E a gente não segura a comida para comer uma vez, duas vezes, não tem problema. Né? A questão é a mesma coisa. Tem pessoas que querem lá. Servir. A gente não deixa. Questão de higiene também. E muitos que estão reclamando, eles falam uma coisa, muitos pedem para ajudar, um deixa eu ajudar. Por quê? É paciente, é acompanhante, tem a pessoa para isso. Tem a pessoa para comida, para o café, se for para padaria todos os dias. Né? Agora, a reclamação de alguns pacientes é normal. O que serve? Tem um café da manhã? Tem um almoço? Como é que é a refeição? Café da manhã. Café, almoço, café da tarde e jantar. É completo. E tem um biscoitinho para quem não pode trazer. Horário de entrada. Mas já aconteceu caso de paciente chegar com 1 hora da manhã. Com uma emergência. Emergência de saúde, né? Não teve jeito. O acompanhante
estava no hospital, o paciente internou, tive que ligar para a GEMA para buscar. Aconteceu É isso. questão de bom senso. Mas geralmente o pessoal, 10 horas, está na casa já, geralmente, só quando tem uma cirurgia que não. É Certo. difícil, principalmente, demora mais. Nós temos ali tem um fator também relacionado a gatos. Então, assim, vamos ter lá no contra animais. Até gostamos muito dos Não é animais. gatos, É. um gato. Hã? Um gato. Um gato? Que desde Só vi dois ali. sempre... Ah, apareceu outro? É. Estava, inclusive, Esse gato é o seguinte, esse gato ele nasceu na minha casa, antes da gente. Ele é vizinho o do lado, tátil dele. a vizinha do lado aqui. Ele não saiu aqui. Eu já fomos lá, conversamos com ela. Ela falou, poxa mãe, quem for, que o gato é vacinado, o gato é isso. Mas o gato não fica lá, e ela não prende ele. E ele entra na casa? Entra. E tem um dia que a gente prende, sempre o gato não vai, mas não prende ainda. E existe algum paciente que gosta do gato? A maioria. A maioria. É. Isso aí Eu estou é. falando que é uma realidade, entendeu? A maioria são poucos que reclamam. E sim, eu falei, Paulo, já tentei mais de 1000 vezes, comecei a operar, o gato tem um ela não pide o gato. Paula e Wen, caso não haja esse acordo entre a empresa e o proprietário da casa e tenha que sair daqui, qual que será o procedimento? Acho que o procedimento é sair. Mas como é que fica a situação? Vai ficar complicado, porque achar outro lugar, quer dizer, penso eu, né? Achar outro lugar, equipar o lugar, isso aí vai trazer um transtorno? Eu acho que não, porque toda decisão dessa não é da noite para o dia. Nós vamos ter um tempo, né? Deve receber, se caso o cenário for, não, aqui, realmente está promulgado, vai acontecer o despejo. A gente tem muitas possibilidades de empresas que prestam esse serviço aqui, né? E o próprio, né, que está na empresa atual, que a gente ainda tem um contrato, que ainda é vigente, tem plano B também, ele tem outras possibilidades, né, que a gente pode estar utilizando. E lembrando que, já que você é da época, você vai lembrar que esses móveis que estão aqui estão na prefeitura. Então, né, então isso aqui facilita bastante, né, que a mudança se torna rápida, caso seja necessário. Então, caso venha um cenário que é o que a gente não espera, né, que a gente espera o acordo entre as partes, e a gente continuar por aqui, da logística, da localização, do costume, de tudo que já está preparado aqui, de uma história que nós já criamos aqui também, e do conhecimento que a gente tem, é isso que a gente quer, mas caso isso não seja possível... Quando você assumiu a prefeitura, né, secretário de saúde, isso é recente, né? Antes não era pela empresa, a prefeitura mesmo que assumia, né? Quando iniciou o projeto aqui da casa. Você também pegou essa parte, né? Ou não? Já foi trocado para a terceirização, mas... Já estava fazendo a licitação da terceirização, né? Então, esse processo da terceirização... Essa licitação iniciou no governo agora. Iniciou no governo agora. Então, assim, eu, como secretário de saúde, a licitação em si, o processo administrativo, eu não acompanhei. Aí eu só fui acompanhar aqui, aí quando a gente fala, olha, a operacionalização vai ser pela saúde. Então a casa já estava à disposição, a empresa já estava trabalhando, a gente começa a operacionalizar o ir e vir do paciente e depois a gente começa a implantar também aquela questão de enviar para eles. Hoje ele recebe uma lista de quem possivelmente vem amanhã, né? Aí agora nós estamos trabalhando o seguinte, porque tem uma previsão que eu mando para ele hoje, que amanhã vem 10 pacientes. Porque você conversa com pacientes, compara com a consulta dele, verifica a situação e aponta a possibilidade de ele ficar aqui. Aí ele marca e não vem, ele fica circulando por BH e não vem para casa ou, né, fica nos pontos de encontro. Isso também a gente está estudando agora, porque assim, se você fala que vem para cá, está preparado para você um almoço, um café Local. e o local. Se você não vem e ficou... Você deixa outra pessoa... Aí enche. Porque você pode perceber que nós temos 13 camas aqui. São 13. Né? E teve uma data de julho que a gente conversou por telefone que deu 26 pessoas aqui. Só que nenhuma era cirúrgica. Foram muitas consultas que se dissolveram ao longo do dia. Mas desse dia, todo mundo que marcou veio e alguns que não marcaram, que estavam no Belo Horizonte, solicitaram o apoio da casa. Que isso também acontece. Agora, qual que foi a mais na experiência de antes, depois a prefeitura cuidando e agora a empresa? A prefeitura administrava antes. Hoje tem uma empresa terceirizada. Qual que é a proposta? É diminuir custo ou
terceirizar realmente para a questão de deixar essa parte administrativa, né, para aliviar para a prefeitura? Bom, anteriormente eu Posso não falar? tenho informações, né? Eu tenho, que eu fiz um levantamento, inclusive com algumas pessoas que trabalhavam anteriormente, eles perceberam que com a terceirização a gente ampliou o acesso do paciente à casa de apoio. Que pelos dados que eles tinham da época, hoje a gente consegue acolher muito mais formiguenses na casa de apoio. Teve sim uma economicidade, mas houve uma ampliação desse acesso. Então tem sido benéfico de uma certa forma. Nós tivemos acesso à rede social, hoje só vai para a rede social e manifesta, né? E nós tivemos esse acesso também. Nós preferimos, né, o Circulando teve assim, nosso trabalho é dessa forma. Olhar com transparência, ver o local, como nós estamos vendo aqui. Não houve uma combinação, um acordo, a gente estar aqui junto hoje. Eu não acredito muito em coincidência, foi um propósito de Deus mesmo, a gente estar aqui e ser uma matéria completa. Porque eles também sabiam que a gente via, não. Eu não conhecia o Nelson, o Sr. William, mas assim, a gente quis ver de perto, que como eu falei, a rede social está falando, né, falou sobre isso, sobre a higiene, sobre gatos, né, sobre a parte de refeição, sobre o aluguel. Então, premeditar essa situação, que transtorno trouxe e o que você acha que, né, qual que o papel daqueles que noticiaram dessa forma? Olha, assim, que a questão é o seguinte, a notícia, ela tem que acontecer de alguma forma e os veículos de comunicação faz parte de uma boa gestão também. Então a gente tem que respeitar, responder, apoiar e compreender. No caso aqui, eu acho que o debate que gerou, igual por exemplo, esse debate que nós estamos aqui já traz outras ideias, porque você é um cara que conheceu essa história aqui desde 2017, então traz informação. Então eu acredito que qualquer comunicado, qualquer informação que a gente venha tratar sobre assuntos que podem melhorar a vida do paciente, eles são bem-vindos. Porque, por exemplo, se não tivesse acontecido nada, nós não estaríamos aqui. E eu não teria visto um monte de coisa que eu estava precisando ver e não tinha visto ainda, ou não tinha priorizado. E agora está priorizado. Até porque isso aqui, olha que se a gente continuar com os planos de crescimento do TFD, de alguns exames especializados, algumas cirurgias que só a grande BH nos oferta, quando chegar em outubro, talvez isso aqui não seja suficiente o tamanho. E eu tenho que mudar, não porque está com problema de aluguel, que não vai ser suficiente. Então, é uma questão. Então, assim, vejo com bons olhos, acho super tranquilo. Nós lá, enquanto nós estamos na gestão, os veículos de comunicação, mesmo aquela pauta que inicialmente traga para nós uma necessidade maior de movimentação, resposta, procura, em alguns momentos admitir o erro, aí admitir o acerto, creio eu que a gente cresce, a gente melhora a gestão, e se a gente consegue melhorar a gestão, o paciente ganha. Então, penso dessa maneira. E aí a gente tem também, né, que a gente hoje fala tanto, que a informação é o quarto poder, a mídia é o quarto poder, e às vezes a informação que o cidadão quer nos passar vai vir através da mídia. Porque, por exemplo, por meio de ouvidoria em si, os pacientes não registram. É importante a gente falar que ouvidorias, elas vêm para proteger o cidadão, para trazer informação, para a gente, enquanto gestão, trabalhar e planejar e melhorar cada dia mais a prestação de serviço ao cidadão. Então, ter chegado para a mídia, isso realmente, endossa as palavras do Ender, faz a gente planejar de outra forma, recalcular algumas rotas, porque gestão pública, ela não é engessada. A gente às vezes planeja com antecedência, o Ender ele é doutor nessa área, ele sabe falar sobre planejamento melhor que qualquer outra pessoa, mas a gente faz planejamento porque a gente identifica que tem um problema, a gente, ao longo da trajetória, precisa corrigir algumas questões. Então, hoje, por exemplo, o que está acontecendo aqui, não especificamente, é um problema de planejamento da questão do Sr. William, porque também tem outras intempéries que aconteceram, algumas outras situações que aconteceram na vida dele, e aí precisa ser calculada a rota e resolvido, mas também até para a gente.
Porque ter essa parceria que ela é dupla, ela é complexa. Porque o contrato fica conosco, mas essa parte da operacionalização ali, ficar com a saúde, é complexo. E eu não posso permitir que fique só com a saúde. Porque a saúde tem diversas demandas, como a área da assistência social e do desenvolvimento humano em si tem. Mas aí a gente firmar parcerias ali para a gente organizar e pensando nesse crescimento. Essa questão do atraso do aluguel, a empresa repassou para a prefeitura esse problema? Então é o seguinte, Informou? quando aconteceu o problema, eu não vi necessidade de passar porque era um problema em particular com a minha empresa, a minha preocupação que eu iria resolver, até então estava tudo sendo resolvido, e minha principal preocupação, desde o momento que eu adoeci até esses problemas todos, é manter a casa aberta e atender o paciente, como foi atendido. Com alimentação, transporte e tudo que estava no contrato. A gente me deixou em momento nenhum de te atender, independente do problema. Só que chegou para quem chegou de uma maneira um pouco distorcida. O problema existe, mas ele não estava na situação que estava. Não estou me querendo isentar de nada. O culpado sou eu, tenho que fazer o problema, mas até o momento, até o dia de hoje, foi tudo mantido, o atendimento, com os pacientes e tudo mais. E vai ser resolvido. Vai ser resolvido. Tá? E outra coisa é o seguinte, em relação ao paciente depois, o paciente hoje, então assim, eu estou devendo aluguel, mas os encargos do Uber, que é a empresa que paga, a alimentação, tudo tem sido feito. Entendeu? A gente não deixa de buscar um paciente, e para todos os dias. Então foi um erro que eu tive, que aconteceu, que vai ser sanado, mas nos demais assuntos, tudo está sendo cumprido. Eu tenho que explicar por quê. Para não ter que falar que a prefeitura isso é que era culpado de uma coisa que não está acontecendo, porque o serviço sendo mantido. Ontem, por exemplo, à tarde foi 4 Uber com 4 pessoas que tinham custo à tarde. Buscamos quem tinha buscar de manhã, levando que tinha à tarde, dormiu na casa, então as demais coisas estão acontecendo normalmente. Teve infelizmente, essa situação que vai ser resolvida, nosso serviço está sendo mantido, então eu não vi necessidade de contactar a prefeitura, porque não era um problema de prefeitura, era um problema meu. Eles não pagavam, ninguém já pagar em momento nenhum. Não é sugestão, não é minha orientação, quem sou eu mas é uma pergunta que para as pessoas saberem, né? A partir desse problema que houve, não é interessante a prefeitura acompanhar essas questões agora, a partir de agora, esse pagamento não desconfiando do nível que a gente já entendeu aqui, trazendo para ele a responsabilidade, a gente percebe tudo isso, né? Está fugindo da responsabilidade. O que você me diz, Wendel? Concordo. Temos que acompanhar, sim, não só o que a gente estava fazendo, mas a gente tem que ampliar o nosso olhar para cá. Né? Não só de demandas, mesmo que elas não são diretamente ligadas a nós, mas tudo aquilo que direto ou indiretamente pode ofertar uma prestação de serviço aos nossos pacientes de formiga tem que estar sobre o nosso olhar. Até me lembrei aqui, Sam, quando você falou das mídias, tem um livro antigo da Petraglia que fala o olhar que olha sobre o olhar que está olhando. Então eu entendo que esse é seu olhar aqui hoje. Porque nós estávamos olhando, a população estava olhando, mas foi um terceiro olhar que despertou para a gente reunir. Então eu concordo com você, é um bom debate, que nós temos que ampliar sim, ter um pouco mais de controle relacionado a essa questão administrativa, que mesmo não estando diretamente ligada às nossas funções, foi uma questão que a gente poderíamos ter ciência dela, né? E prestar um apoio também, uma conversa entre ambas as partes, como nós estamos fazendo. A gente não combinamos de estar aqui. Sim. Nós estava saindo para a Formiga, mas assim, eu não poderia deixar de vir aqui. Se eu fosse para a Formiga, eu iria com a minha consciência pesada, ou então assim, a gente gosta do que faz, mas da forma correta. Independente, né, de agradar X ou Y, mas assim, e não colocar lenha na fogueira. É mostrar realmente aquilo que está acontecendo. Então, assim,
com dificuldade até de chegar até aqui, porque eu tentei falar com o proprietário da casa, né, para ver a distância, ele falou, não, quer saber da coisa? Vamos ver em loco, sabe? Então, já conheci o local, já tinha vindo aqui, acho que foi proveitoso a nossa vinda aqui, né, encontramos com vocês, que não foi combinado, foi um propósito de estar aqui mesmo, porque eu sou líder, né, e agradecer a vocês pelas informações, saúde está boa? Saúde melhorou? A população fluminense entender que a casa não vai parar. O atendimento está normal, todos os dias. A gente eu estou atento ao problema, a situação vai resolver e pode ser tranquilo, a casa não para. E a saúde está boa? Tá Caminhando, né? Paulo, obrigado pela sua atenção. Eu agradeço a oportunidade. Passando. Wender. Tamo junto. Muito obrigado. E Diogo. Obrigado. Pois é, circulando diretamente da Casa de Apoio de Belo Horizonte, trazendo a informação correta, com toda a transparência possível, né? Nós encontramos aqui.